Muito boa noite a todos. É um prazer para mim poder estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra de Deus, né? E desde já eu queria agradecer a oportunidade de poder estar entrando no seu lar, de poder estar entrando na sua casa. Agradecer a vida dos bispos, né, dessa igreja, por disponibilizar essa ferramenta tão importante que está sendo essas lives. Todas as terças-feiras, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo, uma palavra de restauração para as nossas vidas. E eu espero que nessa terça-feira não seja diferente. Que Deus possa usar minha vida para falar ao coração de cada um de vocês. E antes de eu compartilhar com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de orar com vocês. Aí onde você está, se possível, feche teus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a palavra de hoje é gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito, como o Senhor tem cuidado de nós durante todo o tempo, durante toda essa pandemia. O Senhor tem demonstrado o seu amor incondicional com os teus filhos. Muito obrigado, Senhor. O Senhor que está sempre à frente de todas as nossas batalhas. E nesta noite não é diferente. Eu tenho certeza que o Senhor já está na frente, já está preparando o coração dos teus filhos para receber a tua palavra, Deus. Então, que faça a tua vontade nesta noite. Que se cumpra o teu querer sobre nossas vidas, Pai. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu gosto de falar 3 vezes amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite está no livro de Mateus, no versículo 18, no capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz assim a palavra de Deus. É uma conversa entre Pedro e Jesus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Amém? Queridos, aqui Pedro faz uma pergunta a Jesus, e como sempre Jesus dá uma resposta maravilhosa, né? Jesus, ele responde porque Jesus já sabia do poder maravilhoso que tem esse remédio espiritual chamado perdão. Eu gosto de chamar de remédio espiritual porque o perdão, ele cicatriza as tuas feridas. O perdão, ele te limpa. O perdão, ele te sara, ele te liberta. Por isso eu gosto de mencionar o perdão como um remédio. Que verdadeiramente ele é um remédio, né? E diferente dos outros remédios, o perdão, ele não tem contraindicação. Quanto mais você tomar dele, quanto mais você usar dele, mais curado, mais limpo, mais liberto você será. O próprio médico dos médicos, ele receita a Pedro até 70 vezes 7, né? Então, é um remédio que a gente pode usar abundantemente. É um medicamento que nos cura de uma maneira interior, emocionalmente e muitas vezes fisicamente. E desde já eu queria te dizer algo. Se quando a palavra perdão é mencionada, o que vem na sua cabeça de imediato? Se na sua mente automaticamente vem o nome de alguma pessoa ou alguma situação, queridos, há algo aí que precisa ser tratado. Há algo aí que precisa ser curado, né? Então essa live é para você, né? Então fica comigo até o final. Vamos entender que hoje eu trouxe os 3 tipos de perdão que nós devemos ter conosco, né? Muitas vezes quem toma remédio geralmente carrega o remédio na bolsa, né? Então na hora da emergência precisa tomar esse remédio. Esses 3 perdões também precisam andar conosco. Eles precisam estar conosco, que a gente vai precisar deles. Inclusive um deles a gente precisa todos os dias.
E o primeiro tipo de perdão, primeira caixinha de perdão que eu queria falar com vocês nessa noite, é aquele perdão que a gente dá ou pede a alguém, a outra pessoa. Então, este tipo de perdão nos serve para que nós possamos entender que aquela pessoa que nos fez mal, amanhã nós podemos cometer o mesmo erro que ela. Então nós devemos entender o poder deste perdão, como o perdão cura as nossas feridas interiores. Muitas vezes na verdade, as feridas que nós temos interiores que mais nos machucam, geralmente são feitas por pessoas mais próximas, pessoas que a gente mais ama. Por isso, são as feridas que mais doem, são as mais profundas, né? Muitas vezes o esposo briga com a esposa, ou de repente você briga com o pai ou com a mãe. De repente, no trabalho, seu patrão te chama a atenção de uma forma agressiva, isso te magoa, isso te machuca, né? Ou às vezes um vizinho ou até um colega de trabalho te coloca numa situação que te deixa machucado. Mas o que acontece muito, que a gente vê muito, é que por circunstâncias da vida, de repente o casal está ali brigado e o filho adoece, ou você precisa resolver algo na escola e acaba passando por cima. Vocês acabam retornando à rotina diária. Assim mesmo no trabalho, de repente seu chefe te deu uma bronca que te machucou, que talvez as palavras que ele usou não foram boas e te machucou, mas você tem que se reportar a ele, você precisa ter um relacionamento com ele e vocês acabam deixando isso criar uma casca encoberta, né? Ou às vezes do vizinho, e a gente acaba deixando que essa ferida feita no nosso coração, ela cria uma casca chamada de orgulho. Essa casca, ela não cicatriza a tua ferida. Muito pelo contrário, ela somente encobre a tua ferida e permite que ela infeccione. O perdão, ele vem para isso. O perdão, ele vem para curar essa ferida. Para que você entenda que um coração ferido, um coração machucado, pode comprometer até mesmo a sua salvação. Um coração ferido, ele impede você de viver a plenitude do plano de Deus na sua vida. Mesmo, entenda isso, mesmo que o plano de Deus se cumpra na sua vida, você não vai viver a totalidade dele, porque você está com o coração ferido. Quer um exemplo disso? Olha o que diz no livro de Gênesis, capítulo 43, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. E a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais esteve presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele pôs-se a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até Faraó. Queridos, todos nós aqui conhecemos a história de José. Essa passagem fala de José. José era um dos filhos caçulas de Jacó, né? E nós aprendemos na convenção que o filho caçula é o que mais... Ele não era o caçula, era um dos caçulas, mas é o que mais aparenta com um coração de filho. Porque é aquele que busca a intimidade com o pai, é aquele que é ousado, é aquele que sonha, né? E José era assim, era um sonhador, era um rapaz destemido. E isso despertou a ira dos seus irmãos.
despertou a raiva e a ira e a inveja dos seus irmãos, que decidiram matar ele. Mas um dos seus irmãos se levantou e isso não aconteceu. Enfim, eles decidiram rasgar as roupas de José e jogar ele numa cova. E depois tiraram ele dessa cova e venderam ele como escravo a estrangeiros. E contaram para o seu pai que ele tinha sido morto por algum animal. E todo mundo conhece a história de José. José chega no Egito, depois vai trabalhar na casa de Potifar, depois é preso injustamente. Mas o que eu quero dizer, antes de mais nada, queridos, deixa eu deixar uma palavra para o teu coração. Mão de homem não consegue impedir o propósito de Deus de cumprir na sua vida. Tenha isso no teu coração. Os irmãos de José tentaram impedir o propósito de Deus, mas mãos de homem não podem impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. O único que pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida é você mesmo. E os irmãos de José tentaram, mas José, ele venceu no Egito. Ele se tornou governador no Egito. Queridos, governador do Egito é o cargo mais alto que José poderia ter alcançado, que alguém poderia ter alcançado. José, por não ser filho de rei, eu acredito que o maior cargo que ele poderia ter alcançado ali era de governador do Egito. Então, José, ele tinha poder, José tinha respeito, ele tinha autoridade do rei, ele tinha autoridade, ele tinha dinheiro, ele tinha fortunas. Então, o que mais José poderia ter? O plano de Deus estava se cumprindo na vida dele. Mas ele tinha um coração ferido. Ele tinha um coração ferido. Até o momento em que nós chegamos nessa parte. Aqui a Bíblia fala que José, ele não podia se conter. Ele não podia se conter e pedir que todos saíssem. Porque naquele momento ele ia se revelar aos seus irmãos e ele ia pedir perdão aos seus irmãos. Então, ele pediu que todos saíssem. Mas na verdade, queridos, o que parecia que seria uma vergonha para José, para Deus era maravilhoso. Porque aquele choro que a Bíblia relata, que foi ouvido em todo o palácio, era um choro de libertação de José. Era um choro que sarava aquela ferida no coração de José. Ei, queridos, eu não sei se a capa que cobriu o coração de José não era de orgulho, talvez de incerteza, talvez de uma tristeza profunda, mas existia uma capa, uma casca que cobria o coração, aquela ferida. Então aquele choro de José foi de libertação, de cura. Porque há quanto tempo, talvez algum de nós, carregamos uma ferida aberta aqui? E queridos, um grande pastor dessa igreja, ele me diz que às vezes nossa vida, e a vida de José eu simbolizo também dessa forma, ela é como um novelo, mas com uma lã solta. A vida de José estava assim. Eu acredito que muitas vezes Satanás puxava esse fio de lã para abrir a ferida, para fazer José lembrar. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Às vezes a gente carrega essas feridas coberta por essa casca, talvez de orgulho, talvez de egoísmo, talvez de incerteza ou tristeza. E não nos dispomos a tomar um medicamento que já está liberado, que Deus já nos deu, que é o perdão. Então, naquele momento, naquele choro de José, esse fio de novelo solto é cortado por Deus. Satanás não tem mais aquele fio para puxar. Porque
Muitas vezes na nossa vida, Satanás vai puxando este fio até ele ter linha suficiente para embaraçar a nossa vida, queridos. E a gente vai deixando, a gente não corta. Por quê? Porque muitas vezes aquela casca, talvez, como eu disse, de orgulho, às vezes de incerteza, de tristeza, vai endurecendo o nosso coração e vai deixando o nosso coração como de pedra. E você lembra da parábola do semeador, onde a semente cai sobre pedras e ela não consegue germinar? Muitas vezes o nosso coração está dessa forma. Nem a palavra de Deus já consegue mais germinar no nosso coração. Nós nos tornamos frios. Com o tempo nós vamos se distanciando das pessoas. Não queremos mais nem conviver com elas. E aí entra já uma depressão. E aí já entra algo físico. Para você ver o poder do perdão, que ele vem desde o emocional, do espiritual, até o físico. Então, queridos, decida perdoar, porque o perdão é uma decisão. Deixa eu te dizer algo. José não acordou naquele dia dizendo: eu já acordei cheio de disposição para perdoar os meus irmãos. Não, queridos. Ele decidiu perdoar, porque o perdão é uma decisão. A gente precisa decidir perdoar. Deixa eu contar uma história rapidinho para vocês sobre a minha vida. Quando eu era criança, aconteceu algo comigo que definiu meu caráter durante muito tempo. E quando eu encontrei Jesus, quando Jesus me chamou, porque é Ele que nos chama, eu decidi perdoar essa pessoa. E eu fui até ela e eu a perdoei. Só que no outro dia, quando eu a vi, dentro de mim eu precisei dizer: eu te perdoo. E no outro dia eu precisei dizer novamente: eu te perdoo. E toda vez que eu via que era frequente, eu colocava dentro de mim: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E isso foi durante 3, 4 meses. Até um tempo em que, quando eu encontrei com ele, aquilo que ele tinha me feito já não doía mais. E meu coração estava sarado. Aquele fio de novelo tinha sido cortado. E, queridos, posso chamá-los de novelo? Quantos fios soltos tem na sua vida? Se eu fosse você, assim que acabasse essa live, se você, durante ela, está lembrando de alguém, está lembrando de alguma pessoa, por favor, queridos, vá até essa pessoa, peça perdão, limpe teu coração, volte o seu coração ao projeto original de Deus. Por que eu falo isso? Porque todo mundo diz que o projeto original de Deus é o coração de uma criança. E todo mundo fala: o coração de uma criança é puro. Mas é verdade, é puro. Porque ainda não deu tempo dele tomar más decisões, dele se machucar, dele pecar. Não deu tempo ainda dele sujar e nem ferir o seu coração. Pela própria circunstância da vida, das nossas vidas, isso acontece conosco. Mas nós temos o remédio. Nós temos o poder do perdão em nossas vidas. Então, se utilize dele, como eu disse no começo, é contraindicação, queridos. Abuse do perdão. Use 70 vezes 7. Amém? Vamos para a segunda caixinha que nós devemos ter conosco, que é o segundo tipo de perdão que eu quero falar com os irmãos. É o perdão contra nós mesmos. Muitas vezes acontece algo em nossas vidas e nós nos culpamos
E essa dor, ela vem como um dedo apontando para nós, e aquelas frases vêm na nossa cabeça dizendo, talvez, se eu tivesse chego antes, isso não teria acontecido. Se eu tivesse ido visitar ele no hospital, talvez. Ou se eu tivesse sido mais rígido na educação dele, talvez ele não estaria onde ele está hoje. E muitas vezes a gente se culpa por muitas coisas. E muitas dessas coisas são frutos das nossas más escolhas. Mas nós somos seres humanos e a gente erra. Mas o que nós não podemos, queridos, é nos condenar. Nós nem temos este poder. Queridos, se o dono da vida e da morte, ele deu teu filho para nos perdoar, para levar sobre si todos os nossos pecados, como que eu posso basicamente dizer, o que você fez para mim não vale. O que vale é a minha decisão. E a minha decisão é me condenar. A gente se coloca acima de Deus. Porque se o próprio Deus, o nosso Pai, ele diz, se você se arrepender e confessar os seus pecados, eles são perdoados. E você se coloca acima dele e diz, não, mas eu me condeno. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, queridos. Eu pensando nisso e pensando num exemplo bíblico para falar nisso, Deus me colocou Judas. Judas, ele pecou contra Jesus. Ele traiu Jesus. Isso é o que Deus colocou no meu coração, tá, irmão? Pedro também traiu Jesus. Pedro se arrependeu. Judas, ele também se arrependeu. Está aqui no próprio livro de Mateus, capítulo 27, versículos do 3 ao 5, onde fala que Judas volta ao templo e joga as moedas e os sacerdotes não estão nem aí com ele. Mas o resultado da sua ação gera consequência. A lei da semeadura, ela é para todos. Mesmo se arrependendo, o remorso que deu em Judas fez ele cometer um único pecado que não tem perdão. Ele tirou a própria vida. Talvez, queridos, você se culpa, você se julga culpado, né? Talvez você se julga culpado de não ser, talvez, um bom filho. E por consequência, você está matando de ser um bom pai. Talvez a sua morte não seja igual a de Judas, mas seja espiritual. Então, todos os dias, nós não temos nem autoridade para se colocar maior daquele que já nos perdoou. Coloque isso no teu coração, queridos. As consequências, isso não te livra das consequências das suas más escolhas, mas o perdão, através do arrependimento, através da confissão, já é te dado. Não se condene, assuma suas responsabilidades, suas consequências, mas não se condene, porque nem o Pai o condenou. Amém? E terceiro e último, mas não menos importante, na verdade, é dele que procede todos os outros. Sem ele, a gente não teria os demais, que é o perdão a Deus e o perdão de Deus, né? Nós temos muitas vezes uma natureza que é pecaminosa, e desde o princípio a gente já tem vamos dizer, uma mania de sempre procurar um culpado,
que nunca seja nós. Né? Sempre o outro é o culpado. Como Adão falou que a culpada era Eva, e a Eva falou que a culpada era a serpente. Na nossa vida também a gente sempre quer arranjar um culpado para as coisas que estão dando errado na nossa vida, né? Por que a gente está passando por determinadas situações, né? Mas como a pastora Celei pregou domingo maravilhosamente bem, é um processo, queridos. É um processo. E muitas vezes a gente culpa a Deus por o que está acontecendo conosco. Talvez não tenha ninguém para a gente culpar e a gente quer culpar até a Deus. Aquele que tanto nos amou. Aquele que tanto se doou por nós. Que deu seu Filho por nós. Na verdade, nós que somos devedores a Deus. Nós que devemos a Ele. Queridos, às vezes você deve estar pensando, mas eu não faço mal a ninguém, eu vou na igreja, talvez eu louvo, eu danço, eu sou diácono, talvez. Então, eu não tenho pecado. Às vezes a gente acha que a gente não tem pecado. Mas, queridos, em 1 João, capítulo 1, 8, diz, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado, mente para si mesmo e não há verdade em ti. Então, se você diz que não tem pecado, você já está pecando. Você já está em pecado. Amém? Então, queridos, o perdão a Deus, ele tem que ser diário. Porque todo dia a gente peca. Às vezes a gente peca até sem querer pecar. A gente magoa as pessoas sem querer magoar. Esses dias mesmo, eu ia levar um grupo de pessoas, né? Ia encher o carro. E aí eu brinquei, então a mais gordinha vem na frente. E todo mundo falou, vai você na frente, vai você na frente. Mas eu percebi que aquilo caiu o semblante dela. Aquilo talvez tenha machucado, tenha magoado aquela pessoa. Então, às vezes mesmo sem querer, a gente magoa. Eu costumo dizer em casa e para os meus, até mesmo no escritório, né? E agora eu digo até para jovens, porque jovens gostam muito de brincar, gostam muito de ser extrovertido. Mas brincadeira só é boa quando os dois lados se alegram. Quando só um lado se alegra, não pode ser brincadeira. Então cuidado, porque às vezes a gente fere as pessoas mesmo sem querer ferir, queridos. Mas a melhor parte de tudo isso vem também em 1 João, capítulo 1, no versículo 9. Que eu já falei aqui, mas deixa eu ler para vocês. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Ele purifica todos os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Queridos, na Santa Ceia também o bispo, ele arrebentou, né? Arrebentou porque muitas vezes a gente acha que a gente tem pecado oculto, né? Talvez a gente tá sozinho em algum lugar, faz algo errado e acha que ninguém viu, ou tá trancado no quarto, faz algo errado e acha que ninguém vai ver, né? Mas não existe pecado oculto para Deus. O bispo diz que para Deus tudo é flagrante. Não existe pecado oculto para Deus. O único pecado oculto que existe
são aqueles que não são confessados. Porque o flagrante já foi dado. Você precisa confessar o pecado, se arrepender e se usufruir desse poderoso remédio chamado perdão. Amém? Então, se você, nesta noite, está aí, sentado no sofá, ou na cama, e está assistindo essa live, de alguma forma, quando eu falei no começo, essa palavra te fez lembrar de alguém, te fez lembrar de alguma situação ou algo, queridos, não perca tempo. O mais rápido possível, busque essa pessoa, peça perdão, queridos. Porque quando a palavra de Deus se cumprir na tua vida, você vai poder viver a plenitude dela. Vai poder viver ela na totalidade. Na sua plenitude, na sua totalidade. Amém? Queridos, agora eu quero orar para que essa palavra fique no teu coração, que ela germine no teu coração, que eu tenho certeza que é terra boa e que nós possamos caminhar com essas 3 caixinhas de medicamentos junto conosco o tempo todo. Amém? Muito obrigado a você que está acompanhando essa live, você que está acompanhando nossos cultos online de domingo, de manhã às 10 e à tarde às 18 horas. Muito obrigado a todos. Vamos orar para que essa palavra dê frutos no nosso coração, em nome de Jesus. Se possível, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra poderosa. Uma palavra que cura, uma palavra que sara, que limpa, que nos liberta, Senhor. Ó Deus, obrigado por cada filho que está vendo, que vai ver ainda esta live, e que essa palavra possa penetrar no teu coração, nessa terra que é boa, que a tua palavra germine no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, e que a tua vontade se cumpra sobre a vida de cada um deles, sobre as nossas vidas, Senhor, e que o Senhor possa estar conosco o tempo todo, através do Espírito Santo, nos guiando, nos direcionando, para que nós possamos cada dia menos errar, para cada dia menos sujar o nosso templo sagrado, aonde é a tua morada, que é o nosso coração. Em nome de Jesus, eu oro para que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela foi enviada. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.